bem. O assunto nosso de hoje é em relação a algo corriqueiro que muitas vezes a gente visualiza, a gente vê nas pessoas e a gente mesmo experimenta muitas vezes, não é? Que são as neuroses, aqueles hábitos repetitivos, aqueles tiques nervosos, né, que alguns desenvolvem e que necessariamente precisa, evidentemente, da assistência médica. Bom, qual é o contributo que o Espiritismo pode dar a esse respeito? Então a gente vai ver nesse pequeno espaço aqui do nosso vídeo que o Espiritismo ele tem uma terapia preventiva para essa doença, né, que na verdade é uma doença, não é? Então vejam bem, a gente está acompanhando aqui a obra da Joana de Angelis, o ser integral, e a Joana vai falar, né, que a neurose ela é uma perturbação do sistema nervoso, ela não tem febre, não causa febre, mas complica em muito a nossa vida. E vejam, a Joana vai dizer que o Freud, por exemplo, classificava essas neuroses em verdadeiras e psiconeuroses, não é? As neuroses verdadeiras são aquelas que realmente o sistema já está comprometido, já está em desequilíbrio, o sistema nervoso. E a psiconeurose é aquela onde a pessoa imagina que tem alguma coisa, ela pensa que tem alguma doença e ela vive com uma doença fantasma, vamos dizer assim, não é? Então não existe essa doença ainda, porém ela de tanto pensar naquilo, de tanto alimentar criar aquela ideia fixa, acaba desenvolvendo a doença. Então veja, por exemplo, a neurastenia, não é? É um tipo de neurose, enfraquecimento da força nervosa, uma perturbação mental caracterizada por debilidade do sistema nervoso. Então o sistema nervoso fica enfraquecido. Aí vem a tristeza, vem a falta de vontade para tudo, né? A gente quer fazer alguma coisa, mas não tem vontade. Vem a perda de memória, faltam ideias muitas vezes para a gente desenvolver alguma coisa, né? E a gente não sabe por quê, que não vem essa ideia, quer dizer, o sistema está realmente em desequilíbrio e tudo fica mais difícil. Uma certa impotência diante de muitas coisas e com maior frequência os males físicos, não é? Dores de cabeça, perturbações, etc. Bom, isso é para aqueles indivíduos considerados neurastênicos, não é? A neurastenia. Aí tem a hipocondria, que é aquilo que a gente vinha falando antes. A pessoa imagina que tem uma doença e na verdade não tem. Então é uma patologia, né, definida pelo excesso de pensamentos e preocupações acerca do seu próprio estado de saúde. Quer dizer, a pessoa se preocupa por demais com a sua própria saúde. E isso, evidentemente, vai comprometer em algum momento essa saúde. Quando existe esse excesso de preocupações, ela acaba ela mesma causando um malefício a si próprio, não é? Bom, o indivíduo começa a se sentir tristonho, melancólico, etc., não é? Então, vejam, isso tudo passa por o tratamento médico, sim, claro que sim, precisa de tratamento médico. Mas o que a doutrina espírita pode ajudar, não é? Ela pode trazer uma terapia preventiva para isso aí, para que isso não se aprofunde por demais. O que acontece? Essas pessoas com essas neuroses, com esses desequilíbrios, se não tratados, quando não tratados, eles tendem a avançar, não é? Então, o que vai ocorrer? Logo em seguida, se aprofundando esses desequilíbrios, a pessoa fica à mercê, por exemplo, da obsessão, não é? Então, espíritos obsessores vão influenciar cada vez mais aquelas pessoas naquela insegurança dela, não é? Naquelas dificuldades que ela própria já está alimentando, não é? Então, isso vai, de certa forma, levar a processos obsessivos e, em algum momento, de difícil tratamento, não é? Então, a doutrina espírita ajuda preventivamente nisso aí. E a Joana vai dizer o seguinte, que a melhor terapia para ajudar na solução dessa problemática humana é não só o tratamento médico, mas como também desenvolver a capacidade de conhecer a si próprio, de estudar a si próprio. A pessoa tem que se autoconhecer, ela tem que saber da sua dificuldade, encarar o problema de frente, não fugir, não mascarar o problema, mas encarar realmente com seriedade, entender que tem um processo difícil ali, mas que tem solução, não é? E à medida que ela faz o tratamento médico, e que ela vai, por exemplo, à casa espírita
para um atendimento fraterno, uma desobsessão, por exemplo, ou assistir uma palestra, ela começa ela própria a se fortalecer, a dar os passos na direção do seu auto-saneamento mental, vamos dizer assim, não é? Ela se autoajuda, isso é importante. E veja, mais para frente a Joana vai dizer que mais do que isso é importante a pessoa também trabalhar, né? Trabalhar como? Trabalhar na assistência caridosa, não é? Fazer algo em prol dos demais. Então, quando a gente trabalha em função das outras pessoas, quando a gente pratica o bem, quando a gente pratica a caridade, é na verdade um tratamento terápico para todo aquele que executa, não é? Então ela vai dizer isso com muita clareza e vai dizer que a psicologia transpessoal ela identifica as causas desse problema na conduta anterior do paciente, ou seja, isso não vem por acaso, isso já vem de alguma forma, de algum tempo, em alguma outra encarnação, houve algum problema e que nós desenvolvemos esses atos. Daí que Jesus tem até nos falado, né? A cada um segundo as suas obras. Tudo aquilo que a gente obrou e que não foi positivo, de certa forma nós trazemos conosco e acabamos por desenvolver nessa experiência atual esses desequilíbrios, né, que tivemos numa conduta anterior. Então a Joana é bem clara, a psicologia espírita ela identifica a causa desse problema em outras vidas, em outras experiências, não é? Então por isso que ela vai aconselhar que a melhor terapia é o que? Passa por quê? Pela renovação nossa, a renovação moral, a reeducação espiritual. E fazem parte disso também a oração, a meditação e a caridade. Então, veja, se nós formos ao médico tratar essas doenças, não é? Neurastenia, hipocondria e outras neuroses que muitas vezes muitas pessoas têm, paralelamente a isso, se nós nos procurarmos nos renovar, nos reeducar, procurarmos fazer da oração uma prática constante e logo em seguida, lá na frente, quem sabe, um trabalho de caridade, ajudar o próximo, ouvir, compartilhar a dor do próximo. Isso tudo são terapias preventivas e que vão ajudar a solucionar, a equalizar aquele problema. Porque aqueles indivíduos, aqueles seres espirituais que muitas vezes vão nos cercar na forma de obsessores, identificados com as nossas fraquezas, começam a se afastar quando veem que nós mudamos a nossa maneira de ser, quando nós nos reeducamos, ou estamos tentando nos reeducar, né? E principalmente, quando a gente pratica, faz a caridade, quando a gente vai ajudar outras pessoas, o que acontece? Nós atraímos companhias simpáticas do bem, que vão de certa forma isolar, né? Vão fazer uma proteção muito maior para nós, em função daquelas outras entidades que iriam se aproximar de nós pela lei de sintonia, pela afinidade, pela lei de afinidade, não é? Então, se em algum momento a gente está se sentindo melancólico, deprimido, está com aqueles hábitos repetitivos, aquela insegurança toda, aquelas desconfianças, não é? E se colocando para baixo, então, hora do tratamento médico sim, mas também entender o que está se passando e procurar se autoajudar, não é? E nada melhor do que na casa espírita, de conhecer o espiritismo, de ver que existe uma proposta, uma terapia salutar ao nosso próprio alcance, só depende da gente, não é? Então, infelizmente a gente vê muitas pessoas hoje em dia perambulando pelas ruas, vítima de obsessores, né, com grandes desequilíbrios mentais, e que tudo isso começou muitas vezes num processo muito simples e até sutil, que não foi percebido, não é? E aí o que acontece? Foi se agravando, foi se aprofundando e chegou a um ponto que realmente ficou muito difícil de tratar. Embora o avanço médico na atualidade, as drogas que tentam solucionar esse problema, mas já é muito difícil, porque passa por quê? Por um processo grave de obsessão. E isso a medicina humana ainda não consegue tratar, somente a medicina espiritual. Fica aqui o nosso recado, a nossa dica, o nosso estudo, e se nós em algum momento nos depararmos com algumas dificuldades, vamos nos lembrar que existe essa terapia ao nosso alcance, dependendo somente de nós. Não é? Nós podemos fazer sim a nossa parte, nos autoajudando através da reeducação, da mudança de hábitos e da caridade, do amor ao próximo, em alguma forma de manifestação, de ajudar, de compartilhar
de amparar aquele que se encontra em dificuldades maiores do que a nossa. Obrigado a todos, um grande abraço, muita paz.